assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O agente Malcolm Turner, aquele que já aprontou todas, como a famosa vovozona, volta à ativa. Mas dessa vez ele não está sozinho. É isso mesmo. Agora ele vai se meter numa missão completamente maluca ao lado do próprio filho, o adolescente Trent. Tudo começa quando Trent descobre sem querer uma informação super importante relacionada a um assassinato. Ele presencia algo que não devia e pronto. Pai e filho entram no meio de uma investigação que pode dar ruim a qualquer momento. Só que o perigo é real e bate na porta rapidinho. Para proteger o Trent, o Malcolm decide fazer o que ele sabe fazer de melhor, se disfarçar. E claro, ele volta a vestir a roupa da lendária vovozona. Mas aí vem o detalhe mais engraçado dessa história toda. O Trent também precisa se esconder. E para isso, ele vira a Charmaine, a suposta bisneta da vovozona. É isso mesmo. Agora temos duas mulheres muito elegantes no pedaço. E nenhuma delas é de verdade. E onde elas se escondem? Numa escola só para meninas. Pois é, para evitar que os bandidos descubram onde eles estão, os dois vão para um colégio interno cheio de garotas, onde tudo é rosa, cheio de regras e com atividades bem femininas. Já dá para imaginar a confusão que isso vira, né? Lá, eles precisam fingir que são alunas normais. A vovozona vira tipo uma dama conselheira da escola e a Charmaine uma estudante nova. E é aí que começa a parte mais engraçada do filme. O Malcolm tentando se virar como vovozona no meio de ensaios de balé, regras rígidas e muita fofoca. Enquanto Trent, que agora está fingindo ser uma garota, começa a se interessar por uma das alunas, a Hayley. Aí já viu, né? Como é que um garoto, disfarçado de menina, vai conseguir se aproximar de alguém que ele está afim, sem revelar quem ele realmente é? Enquanto isso, os vilões não ficam parados. Eles estão atrás do pendrive com as provas do crime que o Trent viu e estão dispostos a tudo para encontrá-lo. Então, além de manter o disfarce, pai e filho ainda têm que se virar para proteger esse material e não deixar que ninguém descubra nada. É tipo um jogo de esconde-esconde gigante, com perucas, vestidos, espartilhos e até competição de talentos. Durante todo esse tempo, o Malcolm e o Trent também vão se aproximando como pai e filho. Porque, apesar das risadas e situações hilariantes, o filme mostra que eles têm seus problemas de comunicação. O Trent quer seguir a carreira de rapper e acha que o pai não o apoia. Já o Malcolm só quer proteger o filho e mantê-lo longe de encrenca. No meio dessa maluquice toda, eles acabam aprendendo a se entender melhor e a confiar um no outro. Tudo começou quando o Trent, filho do agente Malcolm Turner, já está todo animado com a ideia de lançar sua carreira como rapper. Ele quer assinar contrato com uma gravadora e fazer sucesso. Só que tem um detalhe, ele ainda é menor de idade e precisa da assinatura do pai para isso. O problema é que o Malcolm não está nem um pouco empolgado com essa história de música. Ele acha que o filho devia focar nos estudos e seguir um caminho mais seguro. E isso já começa a gerar uma tensão entre eles. Enquanto isso, o Malcolm está no meio de uma investigação. Ele é agente do FBI e está atrás de um criminoso perigoso chamado Shirkoff. E adivinha quem resolve seguir o pai escondido? Isso mesmo, o Trent. Ele se mete onde não devia e acaba presenciando o assassinato de um informante, bem na frente de um local onde o pai estava fazendo vigilância. Só que no meio do tiroteio, o cara morto consegue passar um pendrive com informações importantes para o Trent. E aí, pronto, o garoto vira alvo dos bandidos. Assim que o Malcolm descobre que o filho está envolvido e viu o que viu, ele entra em modo de proteção total. E qual é o plano? Se esconder, mas não de qualquer jeito. O Malcolm resolve voltar com o disfarce que já deu certo no passado. Ele vira novamente a vovozona, aquela senhora grande, exagerada e super durona. Só que agora, para manter o Trent seguro, ele também precisa se disfarçar. E então o Trent vira a Charmaine, a adolescente fofinha e delicada que supostamente é bisneta da vovozona. É isso mesmo. Agora temos duas mulheres muito elegantes no pedaço e nenhuma delas é de verdade. E onde elas se escondem? Numa escola só para meninas. Pois é,
Para evitar que os bandidos descubram onde eles estão, os dois vão para um colégio interno cheio de garotas, onde tudo é rosa, cheio de regras e com atividades bem femininas. Já dá para imaginar a confusão que isso vira, né? Lá, eles precisam fingir que são alunas normais. A vovozona vira tipo uma tia responsável da escola e a Charmaine uma estudante nova. E é aí que começa a parte mais engraçada do filme. O Malcolm tentando se virar como vovozona no meio de ensaios de balé, regras rígidas e muita fofoca. Enquanto Trent, que agora está fingindo ser uma garota, começa a se interessar por uma das alunas, a Hayley. Aí já viu, né? Como é que um garoto disfarçado de menina vai conseguir se aproximar de alguém que ele tá afim sem revelar quem ele realmente é? Enquanto isso, os vilões não ficam parados. Eles estão atrás do pendrive com as provas do crime que o Trent viu e estão dispostos a tudo para encontrá-lo. Então, além de manter o disfarce, pai e filho ainda têm que se virar para proteger esse material e não deixar que ninguém descubra nada. É tipo um jogo de esconde-esconde gigante, com perucas, vestidos, espartilhos e até competição de talentos. O problema é que os dois não sabem lidar com o universo feminino daquele jeito. O Trent sofre para lidar com os trejeitos, as roupas apertadas, as conversas entre meninas e principalmente com o banheiro feminino. E a vovozona? Vive se metendo em confusão com as outras funcionárias da escola, principalmente com a diretora, que é super rígida e começa a desconfiar que tem algo estranho acontecendo. Mesmo com tudo isso, o Trent começa a se enturmar com as meninas da escola. Ele finge ser a Charmaine, mas não demora para se aproximar de uma aluna chamada Hayley. Ela é talentosa, gentil e meio tímida. O problema? O Trent está se apaixonando por ela. Mas como ele vai conquistar uma garota se ela acha que ele é uma garota também? Enquanto isso, o Malcolm, como vovozona, tenta proteger o filho, mas também tem que manter o disfarce em pé, impedir que descubram sobre o pendrive e ainda lidar com os espiões de Tirkov que começam a farejar por perto. Eles estão procurando por provas que possam acabar com a operação criminosa deles, e não vão descansar enquanto não encontrarem o que querem. Depois que Malcolm e Trent, ou melhor, vovozona e Charmaine, se instalam na escola só para garotas, as coisas que já estavam meio doidas começam a sair do controle de vez. Porque pensa só, viver disfarçado por algumas horas já é difícil. Agora, imagina ter que manter isso por vários dias, convivendo com um monte de gente ao mesmo tempo, participando de ensaios, aulas, eventos da escola e ainda tentando escapar de criminosos armados. É coisa demais para dar certo. O Trent, como Charmaine, tá cada vez mais enrolado. Ele tenta manter o papel de aluna exemplar, mas vive se atrapalhando com as roupas, com a voz, com os hábitos, tipo andar de perna cruzada, dançar delicado ou usar salto. Sem falar que ele precisa dividir o quarto com outras meninas, e qualquer vacilo pode colocar tudo a perder. A sorte é que ele vai ficando amigo das garotas, especialmente da Hayley, aquela por quem ele tá claramente caidinha. Eles passam a compor juntos, trocar ideias, conversar sobre sonhos, e aí o coração do Trent fica dividido. Ele quer se abrir, contar quem realmente é, mas sabe que isso pode colocar tudo a perder, inclusive a segurança deles. Enquanto isso, o Malcolm está enfrentando seus próprios desafios. O Malcolm, como sempre, leva o disfarce ao extremo, com aquelas roupas exageradas, perucas e jeitão mandão. Só que dessa vez ele está cercado por outras funcionárias e professores que desconfiam dela. A diretora, por exemplo, vive tentando descobrir o que a vovozona tanto esconde. Já um funcionário da escola, o segurança Curtis, começa a demonstrar interesse por ela. E isso, claro, vira motivo para um monte de cena hilária e constrangedora. Afinal, ele está flertando com um cara vestido de senhora. Para piorar, os bandidos ainda estão na cola deles. O criminoso Tirkov já sabe que o pendrive sumiu e que alguém ligado à polícia está escondido. Então ele manda seus comparsas rastrearem tudo. Eles quase descobrem a localização de Malcolm e Trent e em uma das cenas chegam muito perto da escola. O clima começa a pesar. O Malcolm percebe que não vão conseguir continuar fugindo por muito tempo. Em algum momento, vão ter que enfrentar a situação de frente. Mesmo com toda essa pressão,
o Trent encontra uma forma de se destacar ali na escola. Ele entra na competição de talentos, como Charmaine, e começa a se destacar como compositora e cantora. As músicas dele, ou dela, né, impressionam a todos, inclusive a Hayley, que fica cada vez mais próxima. Só que isso só complica ainda mais, porque ela começa a confiar na Charmaine como amiga, e o Trent tá se sentindo péssimo por mentir o tempo todo. Chega um ponto em que o disfarce começa a falhar. Primeiro, o Malcolm quase se entrega quando deixa cair a peruca em frente a algumas garotas. Depois, o Trent é pego com a voz grossa durante o ensaio. As suspeitas aumentam, e enquanto isso, os vilões já estão mais perto do que nunca. Eles colocam escutas na escola e seguem as pistas até os dois. É aí que o filme começa a entrar naquela parte mais tensa, onde tudo pode desmoronar a qualquer momento. Mas antes do caos, o filme ainda dá tempo de trabalhar a relação entre pai e filho. O Malcolm finalmente ouve com atenção as músicas que o Trent escreve. Ele percebe que o garoto tem talento de verdade e que suas letras falam de sentimentos profundos. Sobre crescer, se sentir pressionado, sobre identidade e liberdade. Isso mexe com o Malcolm. Ele entende que o filho não quer ser só mais um, ele quer deixar sua marca. E o Trent, por outro lado, passa a enxergar o lado do pai. Ele entende que a proteção não era por controle, mas por medo de perdê-lo. Eles têm uma conversa bem sincera, mesmo ainda disfarçados, onde começam a se entender de verdade. E essa conexão vai ser essencial para enfrentar o que vem a seguir. Agora, a grande apresentação da escola está chegando e todo mundo está empolgado, menos o Trent, que está um nó só por dentro. Ele está dividido entre participar do show como Charmaine ou contar logo a verdade para Hayley e para todo mundo. Porque, né, não dá para viver disfarçado para sempre, ainda mais quando se tem sentimentos de verdade envolvidos. Ele até tenta contar a verdade para Hayley, mas dá um branco, ele trava e acaba voltando atrás. Só que a Hayley, que não é boba nem nada, começa a perceber que tem algo esquisito com a Charmaine. A voz, os gestos, os olhares, tá tudo meio esquisito. Enquanto isso, o Malcolm, como vovozona, tá enfrentando seus próprios desafios. O Malcolm, como sempre, leva o disfarce ao extremo, com aquelas roupas exageradas, perucas e jeitão mandão. Só que dessa vez ele está cercado por outras funcionárias e professores que desconfiam dela. A diretora, por exemplo, vive tentando descobrir o que a vovozona tanto esconde. Já um funcionário da escola, o segurança Curtis, começa a demonstrar interesse por ela. E isso, claro, vira motivo para um monte de cena hilária e constrangedora. Afinal, ele está flertando com um cara vestido de senhora. Para piorar, os bandidos ainda estão na cola deles. O criminoso Tirkoff já sabe que o pendrive sumiu e que alguém ligado à polícia está escondido. Então ele manda seus comparsas rastrearem tudo. Eles quase descobrem a localização de Malcolm e Trent, e em uma das cenas chegam muito perto da escola. O clima começa a pesar. O Malcolm percebe que não vão conseguir continuar fugindo por muito tempo. Em algum momento, vão ter que enfrentar a situação de frente. Mesmo com toda essa pressão, o Trent encontra uma forma de se destacar ali na escola. Ele entra na competição de talentos, como Charmaine, e começa a se destacar como compositora e cantora. As músicas dele, ou dela, né, impressionam a todos, inclusive a Hayley, que fica cada vez mais próxima. Só que isso só complica ainda mais, porque ela começa a confiar na Charmaine como amiga, e o Trent tá se sentindo péssimo por mentir o tempo todo. Chega um ponto em que o disfarce começa a falhar. Primeiro, o Malcolm quase se entrega quando deixa cair a peruca em frente a algumas garotas. Depois, o Trent é pego com a voz grossa durante um ensaio. As suspeitas aumentam, e enquanto isso, os vilões já estão mais perto do que nunca. Eles colocam escutas na escola e seguem as pistas até os dois. É aí que o filme começa a entrar naquela parte mais tensa, onde tudo pode desmoronar a qualquer momento. Mas antes do caos, o filme ainda dá tempo de trabalhar a relação entre pai e filho. O Malcolm finalmente ouve com atenção as músicas que o Trent escreve. Ele percebe que o garoto tem talento de verdade e que suas letras falam de sentimentos profundos, sobre crescer, se sentir pressionado, sobre identidade e liberdade. Isso mexe com o Malcolm.
Ele entende que o filho não quer ser só mais um, ele quer deixar sua marca. E o Trent, por outro lado, passa a enxergar o lado do pai. Ele entende que a proteção não era por controle, mas por medo de perdê-lo. Eles têm uma conversa bem sincera, mesmo ainda disfarçados, onde começam a se entender de verdade. E essa conexão vai ser essencial para enfrentar o que vem a seguir. Agora a grande apresentação da escola está chegando e todo mundo está empolgado, menos o Trent, que está um nó só por dentro. Ele está dividido entre participar do show como Charmaine ou contar logo a verdade para Hayley e para todo mundo. Porque, não dá para viver disfarçado para sempre, ainda mais quando se tem sentimentos de verdade envolvidos. Ele até tenta contar a verdade para Hayley, mas dá um branco, ele trava e acaba voltando atrás. Só que a Hayley, que não é boba nem nada, começa a perceber que tem algo esquisito com a Charmaine. A voz, os gestos, os olhares, tá tudo meio esquisito. Enquanto isso, o Malcolm, como vovozona, tá cada vez mais desconfiado que os vilões estão chegando perto. E tá mesmo. Os comparsas do Tirkoff conseguem invadir a escola disfarçados como entregadores e começam a vasculhar o lugar atrás do pendrive. Eles estão desesperados porque sabem que se aquele material cair nas mãos certas, a operação deles vai pro ralo. O clima tá ficando tenso e o Malcolm decide que não dá mais para segurar o disfarce por muito tempo. A tal apresentação da escola rola à noite, no ginásio, com plateia cheia de pais, professores e convidados. É tipo um show de talentos, com tudo que tem direito. O Trent entra como Charmaine e vai cantar a música que ele mesmo compôs, que, aliás, é toda inspirada na Hayley. Quando ele começa a cantar, é impossível não notar que aquilo tá vindo do coração. Todo mundo fica tocado com a letra. A Hayley fica toda emocionada e ao mesmo tempo confusa, porque essa menina nova canta como se tivesse vivido as mesmas coisas que ela. E aí, vem o clímax. No meio da música, os vilões invadem o local discretamente. O agente Malcolm Turner, aquele que já aprontou todas, como a famosa vovozona, volta à ativa. Mas dessa vez ele não tá sozinho. É isso mesmo. Agora ele vai se meter numa missão completamente maluca ao lado do próprio filho, o adolescente Trent. Tudo começa quando Trent descobre sem querer uma informação super importante relacionada a um assassinato. Ele presencia algo que não devia e pronto. Pai e filho entram no meio de uma investigação que pode dar ruim a qualquer momento. Só que o perigo é real e bate na porta rapidinho. Para proteger o Trent, o Malcolm decide fazer o que ele sabe fazer de melhor, se disfarçar. E claro, ele volta a vestir a roupa da lendária vovozona. Mas aí vem o detalhe mais engraçado dessa história toda. O Trent também precisa se esconder. E para isso, ele vira a Charmaine, a suposta bisneta da vovozona. É isso mesmo. Agora temos duas mulheres muito elegantes no pedaço. E nenhuma delas é de verdade. E onde elas se escondem? Numa escola só para meninas. Pois é, para evitar que os bandidos descubram onde eles estão, os dois vão para um colégio interno cheio de garotas, onde tudo é rosa, cheio de regras e com atividades bem femininas. Já dá para imaginar a confusão que isso vira, né? Lá, eles precisam fingir que são alunas normais. A vovozona vira tipo uma dama conselheira da escola e a Charmaine uma estudante nova. E é aí que começa a parte mais engraçada do filme. O Malcolm tentando se virar como vovozona no meio de ensaios de balé, regras rígidas e muita fofoca. Enquanto o Trent, que agora está fingindo ser uma garota, começa a se interessar por uma das alunas, a Hayley. Aí já viu, né? Como é que um garoto disfarçado de menina vai conseguir se aproximar de alguém que ele está afim, sem revelar quem ele realmente é? Enquanto isso, os vilões não ficam parados. Eles estão atrás do pendrive com as provas do crime que o Trent viu e estão dispostos a tudo para encontrá-lo. Então, além de manter o disfarce, pai e filho ainda têm que se virar para proteger esse material e não deixar que ninguém descubra nada. É tipo um jogo de esconde-esconde gigante, com perucas, vestidos, espartilhos e até competição de talentos. Durante todo esse tempo, o Malcolm e o Trent também vão se aproximando como pai e filho. Porque, apesar das risadas e situações hilariantes, o filme mostra que eles têm seus problemas de comunicação. O Trent quer seguir a carreira de rapper e acha que o pai não o apoia. Já o Malcolm só quer proteger o filho e mantê-lo longe de encrenca.
No meio dessa maluquice toda, eles acabam aprendendo a se entender melhor e a confiar um no outro. Tudo começou quando o Trent, filho do agente Malcolm Turner, já está todo animado com a ideia de lançar sua carreira como rapper. Ele quer assinar contrato com uma gravadora e fazer sucesso. Só que tem um detalhe, ele ainda é menor de idade e precisa da assinatura do pai para isso. O problema é que o Malcolm não está nem um pouco empolgado com essa história de música. Ele acha que o filho devia focar nos estudos e seguir um caminho mais seguro. E isso já começa a gerar uma tensão entre eles. Enquanto isso, o Malcolm está no meio de uma investigação. Ele é agente do FBI e está atrás de um criminoso perigoso chamado Chirkoff. E adivinha quem resolve seguir o pai escondido? Isso mesmo, o Trent. Ele se mete onde não devia e acaba presenciando o assassinato de um informante, bem na frente de um local onde o pai estava fazendo vigilância. Só que no meio do tiroteio, o cara morto consegue passar um pendrive com informações importantes para o Trent. E aí, pronto, o garoto vira alvo dos bandidos. Assim que o Malcolm descobre que o filho está envolvido e viu o que viu, ele entra em modo de proteção total. E qual é o plano? Se esconder, mas não de qualquer jeito. O Malcolm resolve voltar com o disfarce que já deu certo no passado. Ele vira novamente a vovozona, aquela senhora grande, exagerada e super durona. Só que agora, para manter o Trent seguro, ele também precisa se disfarçar. E então o Trent vira a Charmaine, a adolescente fofinha e delicada que supostamente é bisneta da vovozona. É isso mesmo, agora temos duas mulheres muito elegantes no pedaço, e nenhuma delas é de verdade. E onde elas se escondem? Numa escola só para meninas. Pois é, para evitar que os bandidos descubram onde eles estão, os dois vão para um colégio interno cheio de garotas, onde tudo é rosa, cheio de regras e com atividades bem femininas. Já dá para imaginar a confusão que isso vira, né? Lá, eles precisam fingir que são alunas normais. A vovozona vira tipo uma tia responsável da escola e a Charmaine uma estudante nova. E é aí que começa a parte mais engraçada do filme. O Malcolm tentando se virar como vovozona no meio de ensaios de balé, regras rígidas e muita fofoca. Enquanto Trent, que agora está fingindo ser uma garota, começa a se interessar por uma das alunas, a Hayley. Aí já viu, né? Como é que um garoto disfarçado de menina vai conseguir se aproximar de alguém que ele tá afim sem revelar quem ele realmente é? Enquanto isso, os vilões não ficam parados. Eles estão atrás do pendrive com as provas do crime que o Trent viu e estão dispostos a tudo para encontrá-lo. Então, além de manter o disfarce, pai e filho ainda têm que se virar para proteger esse material e não deixar que ninguém descubra nada. É tipo um jogo de esconde-esconde gigante, com perucas, vestidos, espartilhos e até competição de talentos. O problema é que os dois não sabem lidar com o universo feminino daquele jeito. O Trent sofre para lidar com os trejeitos, as roupas apertadas, as conversas entre meninas e principalmente com o banheiro feminino. E a vovozona? Vive se metendo em confusão com as outras funcionárias da escola, principalmente com a diretora, que é super rígida e começa a desconfiar que tem algo estranho acontecendo. Mesmo com tudo isso, o Trent começa a se enturmar com as meninas da escola. Ele finge ser a Charmaine, mas não demora para se aproximar de uma aluna chamada Hayley. Ela é talentosa, gentil e meio tímida. O problema? O Trent está se apaixonando por ela. Mas como ele vai conquistar uma garota se ela acha que ele é uma garota também? Enquanto isso, o Malcolm, como vovozona, tenta proteger o filho, mas também tem que manter o disfarce em pé, impedir que descubram sobre o pendrive e ainda lidar com os espiões de Chirkoff que começam a farejar por perto. Eles estão procurando por provas que possam acabar com a operação criminosa deles, e não vão descansar enquanto não encontrarem o que querem. Depois que Malcolm e Trent, ou melhor, vovozona e Charmaine, se instalam na escola só para garotas, as coisas que já estavam meio doidas começam a sair do controle de vez. Porque pensa só, viver disfarçado por algumas horas já é difícil. Agora, imagina ter que manter isso por vários dias, convivendo com um monte de gente ao mesmo tempo, participando de ensaios, aulas, eventos da escola e ainda tentando escapar de criminosos armados. É coisa demais para dar certo.
O Trent, como Charmaine, tá cada vez mais enrolado. Ele tenta manter o papel de aluno exemplar, mas vive se atrapalhando com as roupas, com a voz, com os hábitos, tipo andar de perna cruzada, dançar delicado ou usar salto. Sem falar que ele precisa dividir o quarto com outras meninas, e qualquer vacilo pode colocar tudo a perder. A sorte é que ele vai ficando amigo das garotas, especialmente da Hayley, aquela por quem ele tá claramente caidinho. Eles passam a compor juntos, trocar ideias, conversar sobre sonhos, e aí o coração do Trent fica dividido. Ele quer se abrir, contar quem realmente é, mas sabe que isso pode colocar tudo a perder, inclusive a segurança deles. Enquanto isso, o Malcolm está enfrentando seus próprios desafios. O Malcolm, como sempre, leva o disfarce ao extremo, com aquelas roupas exageradas, perucas e jeitão mandão. Só que dessa vez ele está cercado por outras funcionárias e professores que desconfiam dela. A diretora, por exemplo, vive tentando descobrir o que a vovózona tanto esconde. Já um funcionário da escola, o segurança Curtis, começa a demonstrar interesse por ela, e isso, claro, vira motivo para um monte de cena hilária e constrangedora. Afinal, ele está flertando com um cara vestido de senhora. Para piorar, os bandidos ainda estão na cola deles. O criminoso Tirkoff já sabe que o pendrive sumiu e que alguém ligado à polícia está escondido. Então ele manda seus comparsas rastrearem tudo. Eles quase descobrem a localização de Malcolm e Trent e em uma das cenas chegam muito perto da escola. O clima começa a pesar. O Malcolm percebe que não vão conseguir continuar fugindo por muito tempo. Em algum momento, vão ter que enfrentar a situação de frente. Mesmo com toda essa pressão, o Trent encontra uma forma de se destacar ali na escola. Ele entra na competição de talentos, como Charmaine, e começa a se destacar como compositora e cantora. As músicas dele, ou dela, impressionam a todos, inclusive a Hayley, que fica cada vez mais próxima. Só que isso só complica ainda mais, porque ela começa a confiar na Charmaine como amiga, e o Trent tá se sentindo péssimo por mentir o tempo todo. Chega um ponto em que o disfarce começa a falhar. Primeiro, o Malcolm quase se entrega quando deixa cair a peruca em frente a algumas garotas. Depois, o Trent é pego com a voz grossa durante o ensaio. As suspeitas aumentam, e enquanto isso, os vilões já estão mais perto do que nunca. Eles colocam escutas na escola e seguem as pistas até os dois. É aí que o filme começa a entrar naquela parte mais tensa, onde tudo pode desmoronar a qualquer momento. Mas antes do caos, o filme ainda dá tempo de trabalhar a relação entre pai e filho. O Malcolm finalmente ouve com atenção as músicas que o Trent escreve. Ele percebe que o garoto tem talento de verdade e que suas letras falam de sentimentos profundos. Sobre crescer, se sentir pressionado, sobre identidade e liberdade. Isso mexe com o Malcolm. Ele entende que o filho não quer ser só mais um, ele quer deixar sua marca. E o Trent, por outro lado, passa a enxergar o lado do pai. Ele entende que a proteção não era por controle, mas por medo de perdê-lo. Eles têm uma conversa bem sincera, mesmo ainda disfarçados, onde começam a se entender de verdade. E essa conexão vai ser essencial para enfrentar o que vem a seguir. Agora, a grande apresentação da escola está chegando e todo mundo está empolgado, menos o Trent, que está um nó só por dentro. Ele está dividido entre participar do show como Charmaine ou contar logo a verdade para Hayley e para todo mundo. Porque, não dá para viver disfarçado para sempre, ainda mais quando se tem sentimentos de verdade envolvidos. Ele até tenta contar a verdade para Hayley, mas dá um branco, ele trava e acaba voltando atrás. Só que a Hayley, que não é boba nem nada, começa a perceber que tem algo esquisito com a Charmaine. A voz, os gestos, os olhares, tá tudo meio esquisito. Enquanto isso, o Malcolm, como vovózona, tá enfrentando seus próprios desafios. O Malcolm, como sempre, leva o disfarce ao extremo, com aquelas roupas exageradas, perucas e jeitão mandão. Só que dessa vez ele está cercado por outras funcionárias e professores que desconfiam dela. A diretora, por exemplo, vive tentando descobrir o que a vovózona tanto esconde. Já um funcionário da escola, o segurança Curtis, começa a demonstrar interesse por ela.
E isso, claro, vira motivo para um monte de cena hilária e constrangedora. Afinal, ele tá flertando com um cara vestido de senhora. Pra piorar, os bandidos ainda estão na cola deles. O criminoso Tirkov já sabe que o pendrive sumiu e que alguém ligado à polícia está escondido. Então ele manda seus comparsas rastrearem tudo. Eles quase descobrem a localização de Malcolm e Trent, e em uma das cenas chegam muito perto da escola. O clima começa a pesar. O Malcolm percebe que não vão conseguir continuar fugindo por muito tempo. Em algum momento, vão ter que enfrentar a situação de frente. Mesmo com toda essa pressão, o Trent encontra uma forma de se destacar ali na escola. Ele entra na competição de talentos, como Charmaine, e começa a se destacar como compositora e cantora. As músicas dele, ou dela, impressionam a todos, inclusive a Hayley, que fica cada vez mais próxima. Só que isso só complica ainda mais, porque ela começa a confiar na Charmaine como amiga, e o Trent tá se sentindo péssimo por mentir o tempo todo. Chega um ponto em que o disfarce começa a falhar. Primeiro, o Malcolm quase se entrega quando deixa cair a peruca em frente a algumas garotas. Depois, o Trent é pego com a voz grossa durante um ensaio. As suspeitas aumentam, e enquanto isso, os vilões já estão mais perto do que nunca. Eles colocam escutas na escola e seguem as pistas até os dois. É aí que o filme começa a entrar naquela parte mais tensa, onde tudo pode desmoronar a qualquer momento. Mas antes do caos, o filme ainda dá tempo de trabalhar a relação entre pai e filho. O Malcolm finalmente ouve com atenção as músicas que o Trent escreve. Ele percebe que o garoto tem talento de verdade e que suas letras falam de sentimentos profundos, sobre crescer, se sentir pressionado, sobre identidade e liberdade. Isso mexe com o Malcolm. Ele entende que o filho não quer ser só mais um, ele quer deixar sua marca. E o Trent, por outro lado, passa a enxergar o lado do pai. Ele entende que a proteção não era por controle, mas por medo de perdê-lo. Eles têm uma conversa bem sincera, mesmo ainda disfarçados, onde começam a se entender de verdade. E essa conexão vai ser essencial para enfrentar o que vem a seguir. Agora a grande apresentação da escola está chegando e todo mundo está empolgado, menos o Trent, que está um nó só por dentro. Ele está dividido entre participar do show como Charmaine ou contar logo a verdade para Hayley e para todo mundo. Porque, não dá para viver disfarçado para sempre, ainda mais quando se tem sentimentos de verdade envolvidos. Ele até tenta contar a verdade para Hayley, mas dá um branco, ele trava e acaba voltando atrás. Só que a Hayley, que não é boba nem nada, começa a perceber que tem algo esquisito com a Charmaine. A voz, os gestos, os olhares, tá tudo meio esquisito. Enquanto isso, o Malcolm, como vovozona, tá cada vez mais desconfiado que os vilões estão chegando perto. E tá mesmo. Os comparsas do Tirkov conseguem invadir a escola disfarçados como entregadores e começam a vasculhar o lugar atrás do pendrive. Eles estão desesperados porque sabem que se aquele material cair nas mãos certas, a operação deles vai pro ralo. O clima tá ficando tenso e o Malcolm decide que não dá mais para segurar o disfarce por muito tempo. A tal apresentação da escola rola à noite, no ginásio, com plateia cheia de pais, professores e convidados. É tipo um show de talentos, com tudo que tem direito. O Trent entra como Charmaine e vai cantar a música que ele mesmo compôs, que, aliás, é toda inspirada na Hayley. Quando ele começa a cantar, é impossível não notar que aquilo tá vindo do coração. Todo mundo fica tocado com a letra. A Hayley fica toda emocionada e ao mesmo tempo confusa, porque essa menina nova canta como se tivesse vivido as mesmas coisas que ela. E aí, vem o clímax. No meio da música, os vilões invadem o local discretamente. O agente Malcolm Turner, aquele que já aprontou todas, como a famosa vovozona, volta à ativa. Mas dessa vez ele não tá sozinho. É isso mesmo. Agora ele vai se meter numa missão completamente maluca ao lado do próprio filho, o adolescente Trent. Tudo começa quando Trent descobre sem querer uma informação super importante relacionada a um assassinato. Ele presencia algo que não devia e pronto. Pai e filho entram no meio de uma investigação que pode dar ruim a qualquer momento. Só que o perigo é real e bate na porta rapidinho. Para proteger o Trent, o Malcolm decide fazer o que ele sabe fazer de melhor, se disfarçar.
E claro, ele volta a vestir a roupa da lendária vovozona. Mas aí vem o detalhe mais engraçado dessa história toda. O Trent também precisa se esconder. E para isso, ele vira a Charmaine, a suposta bisneta da vovozona. É isso mesmo. Agora temos duas mulheres muito elegantes no pedaço. E nenhuma delas é de verdade. E onde elas se escondem? Numa escola só para meninas. Pois é, para evitar que os bandidos descubram onde eles estão, os dois vão para um colégio interno cheio de garotas, onde tudo é rosa, cheio de regras e com atividades bem femininas. Já dá para imaginar a confusão que isso vira, né? Lá, eles precisam fingir que são alunas normais. A vovozona vira tipo uma dama conselheira da escola e a Charmaine uma estudante nova. E é aí que começa a parte mais engraçada do filme. O Malcolm tentando se virar como vovozona no meio de ensaios de balé, regras rígidas e muita fofoca. Enquanto Trent, que agora está fingindo ser uma garota, começa a se interessar por uma das alunas, a Hayley. Aí já viu, né? Como é que um garoto, disfarçado de menina, vai conseguir se aproximar de alguém que ele está afim, sem revelar quem ele realmente é? Enquanto isso, os vilões não ficam parados. Eles estão atrás do pendrive com as provas do crime que o Trent viu e estão dispostos a tudo para encontrá-lo. Então, além de manter o disfarce, pai e filho ainda têm que se virar para proteger esse material e não deixar que ninguém descubra nada. É tipo um jogo de esconde-esconde gigante, com perucas, vestidos, espartilhos e até competição de talentos. Durante todo esse tempo, o Malcolm e o Trent também vão se aproximando como pai e filho. Porque, apesar das risadas e situações hilariantes, o filme mostra que eles têm seus problemas de comunicação. O Trent quer seguir a carreira de rapper e acha que o pai não o apoia. Já o Malcolm só quer proteger o filho e mantê-lo longe de encrenca. No meio dessa maluquice toda, eles acabam aprendendo a se entender melhor e a confiar um no outro. Tudo começou quando o Trent, filho do agente Malcolm Turner, já está todo animado com a ideia de lançar sua carreira como rapper. Ele quer assinar contrato com uma gravadora e fazer sucesso. Só que tem um detalhe, ele ainda é menor de idade e precisa da assinatura do pai para isso. O problema é que o Malcolm não está nem um pouco empolgado com essa história de música. Ele acha que o filho devia focar nos estudos e seguir um caminho mais seguro. E isso já começa a gerar uma tensão entre eles. Enquanto isso, o Malcolm está no meio de uma investigação. Ele é agente do FBI e está atrás de um criminoso perigoso chamado Shirkoff. E adivinha quem resolve seguir o pai escondido? Isso mesmo, o Trent. Ele se mete onde não devia e acaba presenciando o assassinato de um informante, bem na frente de um local onde o pai estava fazendo vigilância. Só que no meio do tiroteio, o cara morto consegue passar um pendrive com informações importantes para o Trent. E aí, pronto, o garoto vira alvo dos bandidos. Assim que o Malcolm descobre que o filho está envolvido e viu o que viu, ele entra em modo de proteção total. E qual é o plano? Se esconder, mas não de qualquer jeito. O Malcolm resolve voltar com o disfarce que já deu certo no passado. Ele vira novamente a vovozona, aquela senhora grande, exagerada e super durona. Só que agora, para manter o Trent seguro, ele também precisa se disfarçar. E então o Trent vira a Charmaine, a adolescente fofinha e delicada que supostamente é bisneta da vovozona. É isso mesmo. Agora temos duas mulheres muito elegantes no pedaço, e nenhuma delas é de verdade. E onde elas se escondem? Numa escola só para meninas. Pois é, para evitar que os bandidos descubram onde eles estão, os dois vão para um colégio interno cheio de garotas, onde tudo é rosa, cheio de regras e com atividades bem femininas. Já dá para imaginar a confusão que isso vira, né? Lá, eles precisam fingir que são alunas normais. A vovozona vira tipo uma tia responsável da escola e a Charmaine uma estudante nova. E é aí que começa a parte mais engraçada do filme. O Malcolm tentando se virar como vovozona no meio de ensaios de balé, regras rígidas e muita fofoca. Enquanto Trent, que agora está fingindo ser uma garota, começa a se interessar por uma das alunas, a Hayley. Aí já viu, né? Como é que um garoto disfarçado de menina vai conseguir se aproximar de alguém que ele está afim sem revelar quem ele realmente é?
Enquanto isso, os vilões não ficam parados. Eles estão atrás do pendrive com as provas do crime que o Trent viu e estão dispostos a tudo para encontrá-lo. Então, além de manter o disfarce, pai e filho ainda têm que se virar para proteger esse material e não deixar que ninguém descubra nada. É tipo um jogo de esconde-esconde gigante, com perucas, vestidos, espartilhos e até competição de talentos. O problema é que os dois não sabem lidar com o universo feminino daquele jeito. O Trent sofre para lidar com os trejeitos, as roupas apertadas, as conversas entre meninas e principalmente com o banheiro feminino. E a vovozona? Vive se metendo em confusão com as outras funcionárias da escola, principalmente com a diretora, que é super rígida e começa a desconfiar que tem algo estranho acontecendo. Mesmo com tudo isso, o Trent começa a se enturmar com as meninas da escola. Ele finge ser a Charmaine, mas não demora para se aproximar de uma aluna chamada Hayley. Ela é talentosa, gentil e meio tímida. O problema? O Trent está se apaixonando por ela. Mas como ele vai conquistar uma garota se ela acha que ele é uma garota também? Enquanto isso, o Malcolm, como vovozona, tenta proteger o filho, mas também tem que manter o disfarce em pé, impedir que descubram sobre o pendrive e ainda lidar com os espiões de Tirkov que começam a farejar por perto. Eles estão procurando por provas que possam acabar com a operação criminosa deles, e não vão descansar enquanto não encontrarem o que querem. Depois que Malcolm e Trent, ou melhor, vovozona e Charmaine, se instalam na escola só para garotas, as coisas que já estavam meio doidas começam a sair do controle de vez. Porque pensa só, viver disfarçado por algumas horas já é difícil. Agora, imagina ter que manter isso por vários dias, convivendo com um monte de gente ao mesmo tempo, participando de ensaios, aulas, eventos da escola e ainda tentando escapar de criminosos armados. É coisa demais para dar certo. O Trent, como Charmaine, tá cada vez mais enrolado. Ele tenta manter o papel de aluna exemplar, mas vive se atrapalhando com as roupas, com a voz, com os hábitos, tipo andar de perna cruzada, dançar delicado ou usar salto. Sem falar que ele precisa dividir o quarto com outras meninas, e qualquer vacilo pode colocar tudo a perder. A sorte é que ele vai ficando amigo das garotas, especialmente da Hayley, aquela por quem ele tá claramente caidinho. Eles passam a compor juntos, trocar ideias, conversar sobre sonhos, e aí o coração do Trent fica dividido. Ele quer se abrir, contar quem realmente é, mas sabe que isso pode colocar tudo a perder, inclusive a segurança deles. Enquanto isso, o Malcolm está enfrentando seus próprios desafios. O Malcolm, como sempre, leva o disfarce ao extremo, com aquelas roupas exageradas, perucas e jeitão mandão. Só que dessa vez ele está cercado por outras funcionárias e professores que desconfiam dela. A diretora, por exemplo, vive tentando descobrir o que a vovozona tanto esconde. Já um funcionário da escola, o segurança Curtis, começa a demonstrar interesse por ela. E isso, claro, vira motivo para um monte de cena hilária e constrangedora. Afinal, ele está flertando com um cara vestido de senhora. Para piorar, os bandidos ainda estão na cola deles. O criminoso Tirkov já sabe que o pendrive sumiu e que alguém ligado à polícia está escondido. Então ele manda seus comparsas rastrearem tudo. Eles quase descobrem a localização de Malcolm e Trent e em uma das cenas chegam muito perto da escola. O clima começa a pesar. O Malcolm percebe que não vão conseguir continuar fugindo por muito tempo. Em algum momento, vão ter que enfrentar a situação de frente. Mesmo com toda essa pressão, o Trent encontra uma forma de se destacar ali na escola. Ele entra na competição de talentos, como Charmaine, e começa a se destacar como compositora e cantora. As músicas dele, ou dela, né, impressionam a todos, inclusive a Hayley, que fica cada vez mais próxima. Só que isso só complica ainda mais, porque ela começa a confiar na Charmaine como amiga, e o Trent tá se sentindo péssimo por mentir o tempo todo. Chega um ponto em que o disfarce começa a falhar. Primeiro, o Malcolm quase se entrega quando deixa cair a peruca em frente a algumas garotas. Depois, o Trent é pego com a voz grossa durante o ensaio. As suspeitas aumentam, e enquanto isso, os vilões já estão mais perto do que nunca. Eles colocam escutas na escola e seguem as pistas até os dois.
É aí que o filme começa a entrar naquela parte mais tensa, onde tudo pode desmoronar a qualquer momento. Mas antes do caos, o filme ainda dá tempo de trabalhar a relação entre pai e filho. O Malcolm finalmente ouve com atenção as músicas que o Trent escreve. Ele percebe que o garoto tem talento de verdade e que suas letras falam de sentimentos profundos. Sobre crescer, se sentir pressionado, sobre identidade e liberdade. Isso mexe com o Malcolm. Ele entende que o filho não quer ser só mais um, ele quer deixar sua marca. E o Trent, por outro lado, passa a enxergar o lado do pai. Ele entende que a proteção não era por controle, mas por medo de perdê-lo. Eles têm uma conversa bem sincera, mesmo ainda disfarçados, onde começam a se entender de verdade. E essa conexão vai ser essencial para enfrentar o que vem a seguir. Agora, a grande apresentação da escola está chegando e todo mundo está empolgado, menos o Trent, que está um nó só por dentro. Ele está dividido entre participar do show como Charmaine ou contar logo a verdade para Hayley e para todo mundo. Porque, não dá para viver disfarçado para sempre, ainda mais quando se tem sentimentos de verdade envolvidos. Ele até tenta contar a verdade para Hayley, mas dá um branco, ele trava e acaba voltando atrás. Só que a Hayley, que não é boba nem nada, começa a perceber que tem algo esquisito com a Charmaine. A voz, os gestos, os olhares, tá tudo meio esquisito. Enquanto isso, o Malcolm, como vovozona, tá enfrentando seus próprios desafios. O Malcolm, como sempre, leva o disfarce ao extremo, com aquelas roupas exageradas, perucas e jeitão mandão. Só que dessa vez ele está cercado por outras funcionárias e professores que desconfiam dela. A diretora, por exemplo, vive tentando descobrir o que a vovozona tanto esconde. Já um funcionário da escola, o segurança Curtis, começa a demonstrar interesse por ela. E isso, claro, vira motivo para um monte de cena hilária e constrangedora. Afinal, ele está flertando com um cara vestido de senhora. Para piorar, os bandidos ainda estão na cola deles. O criminoso Tirkoff já sabe que o pendrive sumiu e que alguém ligado à polícia está escondido. Então ele manda seus comparsas rastrearem tudo. Eles quase descobrem a localização de Malcolm e Trent, e em uma das cenas chegam muito perto da escola. O clima começa a pesar. O Malcolm percebe que não vão conseguir continuar fugindo por muito tempo. Em algum momento, vão ter que enfrentar a situação de frente. Mesmo com toda essa pressão, o Trent encontra uma forma de se destacar ali na escola. Ele entra na competição de talentos, como Charmaine, e começa a se destacar como compositora e cantora. As músicas dele, ou dela, impressionam a todos, inclusive a Hayley, que fica cada vez mais próxima. Só que isso só complica ainda mais, porque ela começa a confiar na Charmaine como amiga, e o Trent está se sentindo péssimo por mentir o tempo todo. Chega um ponto em que o disfarce começa a falhar. Primeiro, o Malcolm quase se entrega quando deixa cair a peruca em frente a algumas garotas. Depois, o Trent é pego com a voz grossa durante um ensaio. As suspeitas aumentam, e enquanto isso, os vilões já estão mais perto do que nunca. Eles colocam escutas na escola e seguem as pistas até os dois. É aí que o filme começa a entrar naquela parte mais tensa, onde tudo pode desmoronar a qualquer momento. Mas antes do caos, o filme ainda dá tempo de trabalhar a relação entre pai e filho. O Malcolm finalmente ouve com atenção as músicas que o Trent escreve. Ele percebe que o garoto tem talento de verdade e que suas letras falam de sentimentos profundos, sobre crescer, se sentir pressionado, sobre identidade e liberdade. Isso mexe com o Malcolm. Ele entende que o filho não quer ser só mais um, ele quer deixar sua marca. E o Trent, por outro lado, passa a enxergar o lado do pai. Ele entende que a proteção não era por controle, mas por medo de perdê-lo. Eles têm uma conversa bem sincera, mesmo ainda disfarçados, onde começam a se entender de verdade. E essa conexão vai ser essencial para enfrentar o que vem a seguir. Agora a grande apresentação da escola está chegando e todo mundo está empolgado, menos o Trent, que está um nó só por dentro. Ele está dividido entre participar do show como Charmaine ou contar logo a verdade para Hayley e para todo mundo. Porque, não dá para viver disfarçado para sempre, ainda mais quando se tem sentimentos de verdade envolvidos. Ele até tenta contar a verdade para Hayley, mas dá um branco, ele trava e acaba voltando atrás.
Só que a Hayley, que não é boba nem nada, começa a perceber que tem algo esquisito com a Charmaine. A voz, os gestos, os olhares, tá tudo meio esquisito. Enquanto isso, o Malcolm, como vovozona, tá cada vez mais desconfiado que os vilões estão chegando perto. E tá mesmo. Os comparsas do Tirkoff conseguem invadir a escola disfarçados como entregadores e começam a vasculhar o lugar atrás do pendrive. Eles estão desesperados porque sabem que se aquele material cair nas mãos certas, a operação deles vai pro ralo. O clima tá ficando tenso e o Malcolm decide que não dá mais para segurar o disfarce por muito tempo. A tal apresentação da escola rola à noite, no ginásio, com plateia cheia de pais, professores e convidados. É tipo um show de talentos, com tudo que tem direito. O Trent entra como Charmaine e vai cantar a música que ele mesmo compôs, que, aliás, é toda inspirada na Hayley. Quando ele começa a cantar, é impossível não notar que aquilo tá vindo do coração. Todo mundo fica tocado com a letra. A Hayley fica toda emocionada e ao mesmo tempo confusa, porque essa menina nova canta como se tivesse vivido as mesmas coisas que ela. E aí, vem o clímax. No meio da música, os vilões invadem o local discretamente. O agente Malcolm Turner, aquele que já aprontou todas, como a famosa vovozona, volta à ativa. Mas dessa vez ele não tá sozinho. É isso mesmo. Agora ele vai se meter numa missão completamente maluca ao lado do próprio filho, o adolescente Trent. Tudo começa quando Trent descobre sem querer uma informação super importante relacionada a um assassinato. Ele presencia algo que não devia e pronto. Pai e filho entram no meio de uma investigação que pode dar ruim a qualquer momento. Só que o perigo é real e bate na porta rapidinho. Para proteger o Trent, o Malcolm decide fazer o que ele sabe fazer de melhor, se disfarçar. E claro, ele volta a vestir a roupa da lendária vovozona. Mas aí vem o detalhe mais engraçado dessa história toda. O Trent também precisa se esconder. E para isso, ele vira a Charmaine, a suposta bisneta da vovozona. É isso mesmo. Agora temos duas mulheres muito elegantes no pedaço. E nenhuma delas é de verdade. E onde elas se escondem? Numa escola só para meninas. Pois é, para evitar que os bandidos descubram onde eles estão, os dois vão para um colégio interno cheio de garotas, onde tudo é rosa, cheio de regras e com atividades bem femininas. Já dá para imaginar a confusão que isso vira, né? Lá, eles precisam fingir que são alunas normais. A vovozona vira tipo uma dama conselheira da escola e a Charmaine uma estudante nova. E é aí que começa a parte mais engraçada do filme. O Malcolm tentando se virar como vovozona no meio de ensaios de balé, regras rígidas e muita fofoca. Enquanto Trent, que agora está fingindo ser uma garota, começa a se interessar por uma das alunas, a Hayley. Aí já viu, né? Como é que um garoto, disfarçado de menina, vai conseguir se aproximar de alguém que ele está afim, sem revelar quem ele realmente é? Enquanto isso, os vilões não ficam parados. Eles estão atrás do pendrive com as provas do crime que o Trent viu e estão dispostos a tudo para encontrá-lo. Então, além de manter o disfarce, pai e filho ainda têm que se virar para proteger esse material e não deixar que ninguém descubra nada. É tipo um jogo de esconde-esconde gigante, com perucas, vestidos, espartilhos e até competição de talentos. Durante todo esse tempo, o Malcolm e o Trent também vão se aproximando como pai e filho. Porque, apesar das risadas e situações hilariantes, o filme mostra que eles têm seus problemas de comunicação. O Trent quer seguir a carreira de rapper e acha que o pai não o apoia. Já o Malcolm só quer proteger o filho e mantê-lo longe de encrenca. No meio dessa maluquice toda, eles acabam aprendendo a se entender melhor e a confiar um no outro. Tudo começou quando o Trent, filho do agente Malcolm Turner, já está todo animado com a ideia de lançar sua carreira como rapper. Ele quer assinar contrato com uma gravadora e fazer sucesso. Só que tem um detalhe, ele ainda é menor de idade e precisa da assinatura do pai para isso. O problema é que o Malcolm não está nem um pouco empolgado com essa história de música. Ele acha que o filho devia focar nos estudos e seguir um caminho mais seguro. E isso já começa a gerar uma tensão entre eles. Enquanto isso, o Malcolm está no meio de uma investigação. Ele é agente do FBI e está atrás de um criminoso perigoso chamado Tirkoff. E adivinha quem resolve seguir o pai escondido? Isso mesmo, o Trent.
Ele se mete onde não devia e acaba presenciando o assassinato de um informante, bem na frente de um local onde o pai estava fazendo vigilância. Só que no meio do tiroteio, o cara morto consegue passar um pendrive com informações importantes para o Trent. E aí, pronto, o garoto vira alvo dos bandidos. Assim que o Malcolm descobre que o filho está envolvido e viu o que viu, ele entra em modo de proteção total. E qual é o plano? Se esconder, mas não de qualquer jeito. O Malcolm resolve voltar com o disfarce que já deu certo no passado. Ele vira novamente a vovozona, aquela senhora grande, exagerada e super durona. Só que agora, para manter o Trent seguro, ele também precisa se disfarçar. E então o Trent vira a Charmaine, a adolescente fofinha e delicada que supostamente é bisneta da vovozona. É isso mesmo. Agora temos duas mulheres muito elegantes no pedaço, e nenhuma delas é de verdade. E onde elas se escondem? Numa escola só para meninas. Pois é. Para evitar que os bandidos descubram onde eles estão, os dois vão para um colégio interno cheio de garotas, onde tudo é rosa, cheio de regras e com atividades bem femininas. Já dá para imaginar a confusão que isso vira, né? Lá, eles precisam fingir que são alunas normais. A vovozona vira tipo uma tia responsável da escola e a Charmaine uma estudante nova. E é aí que começa a parte mais engraçada do filme. O Malcolm tentando se virar como vovozona no meio de ensaios de balé, regras rígidas e muita fofoca. Enquanto Trent, que agora está fingindo ser uma garota, começa a se interessar por uma das alunas, a Hayley. Aí já viu, né? Como é que um garoto disfarçado de menina vai conseguir se aproximar de alguém que ele tá afim sem revelar quem ele realmente é? Enquanto isso, os vilões não ficam parados. Eles estão atrás do pendrive com as provas do crime que o Trent viu e estão dispostos a tudo para encontrá-lo. Então, além de manter o disfarce, pai e filho ainda têm que se virar para proteger esse material e não deixar que ninguém descubra nada. É tipo um jogo de esconde-esconde gigante, com perucas, vestidos, espartilhos e até competição de talentos. O problema é que os dois não sabem lidar com o universo feminino daquele jeito. O Trent sofre para lidar com os trejeitos, as roupas apertadas, as conversas entre meninas e principalmente com o banheiro feminino. E a vovozona? Vive se metendo em confusão com as outras funcionárias da escola, principalmente com a diretora, que é super rígida e começa a desconfiar que tem algo estranho acontecendo. Mesmo com tudo isso, o Trent começa a se enturmar com as meninas da escola. Ele finge ser a Charmaine, mas não demora para se aproximar de uma aluna chamada Hayley. Ela é talentosa, gentil e meio tímida. O problema? O Trent está se apaixonando por ela. Mas como ele vai conquistar uma garota se ela acha que ele é uma garota também? Enquanto isso, o Malcolm, como vovozona, tenta proteger o filho, mas também tem que manter o disfarce em pé, impedir que descubram sobre o pendrive e ainda lidar com os espiões de Tirkoff que começam a farejar por perto. Eles estão procurando por provas que possam acabar com a operação criminosa deles, e não vão descansar enquanto não encontrarem o que querem. Depois que Malcolm e Trent, ou melhor, vovozona e Charmaine, se instalam na escola só para garotas, as coisas que já estavam meio doidas começam a sair do controle de vez. Porque pensa só, viver disfarçado por algumas horas já é difícil. Agora, imagina ter que manter isso por vários dias, convivendo com um monte de gente ao mesmo tempo, participando de ensaios, aulas, eventos da escola e ainda tentando escapar de criminosos armados. É coisa demais para dar certo. O Trent, como Charmaine, tá cada vez mais enrolado. Ele tenta manter o papel de aluna exemplar, mas vive se atrapalhando com as roupas, com a voz, com os hábitos, tipo andar de perna cruzada, dançar delicado ou usar salto. Sem falar que ele precisa dividir o quarto com outras meninas, e qualquer vacilo pode colocar tudo a perder. A sorte é que ele vai ficando amigo das garotas, especialmente da Hayley, aquela por quem ele tá claramente caidinha. Eles passam a compor juntos, trocar ideias, conversar sobre sonhos, e aí o coração do Trent fica dividido. Ele quer se abrir, contar quem realmente é, mas sabe que isso pode colocar tudo a perder, inclusive a segurança deles. Enquanto isso, o Malcolm está enfrentando seus próprios desafios. O Malcolm, como sempre, leva o disfarce ao extremo,
com aquelas roupas exageradas, perucas e jeitão mandão. Só que dessa vez ele está cercado por outras funcionárias e professores que desconfiam dela. A diretora, por exemplo, vive tentando descobrir o que a vovózona tanto esconde. Já um funcionário da escola, o segurança Curtis, começa a demonstrar interesse por ela. E isso, claro, vira motivo para um monte de cena hilária e constrangedora. Afinal, ele está flertando com um cara vestido de senhora. Para piorar, os bandidos ainda estão na cola deles. O criminoso Tirkov já sabe que o pendrive sumiu e que alguém ligado à polícia está escondido. Então ele manda seus comparsas rastrearem tudo. Eles quase descobrem a localização de Malcolm e Trent e em uma das cenas chegam muito perto da escola. O clima começa a pesar. O Malcolm percebe que não vão conseguir continuar fugindo por muito tempo. Em algum momento, vão ter que enfrentar a situação de frente. Mesmo com toda essa pressão, o Trent encontra uma forma de se destacar ali na escola. Ele entra na competição de talentos, como Charmaine, e começa a se destacar como compositora e cantora. As músicas dele, ou dela, impressionam a todos, inclusive a Hayley, que fica cada vez mais próxima. Só que isso só complica ainda mais, porque ela começa a confiar na Charmaine como amiga, e o Trent tá se sentindo péssimo por mentir o tempo todo. Chega um ponto em que o disfarce começa a falhar. Primeiro, o Malcolm quase se entrega quando deixa cair a peruca em frente a algumas garotas. Depois, o Trent é pego com a voz grossa durante o ensaio. As suspeitas aumentam, e enquanto isso, os vilões já estão mais perto do que nunca. Eles colocam escutas na escola e seguem as pistas até os dois. É aí que o filme começa a entrar naquela parte mais tensa, onde tudo pode desmoronar a qualquer momento. Mas antes do caos, o filme ainda dá tempo de trabalhar a relação entre pai e filho. O Malcolm finalmente ouve com atenção as músicas que o Trent escreve. Ele percebe que o garoto tem talento de verdade e que suas letras falam de sentimentos profundos. Sobre crescer, se sentir pressionado, sobre identidade e liberdade. Isso mexe com o Malcolm. Ele entende que o filho não quer ser só mais um, ele quer deixar sua marca. E o Trent, por outro lado, passa a enxergar o lado do pai. Ele entende que a proteção não era por controle, mas por medo de perdê-lo. Eles têm uma conversa bem sincera, mesmo ainda disfarçados, onde começam a se entender de verdade. E essa conexão vai ser essencial para enfrentar o que vem a seguir. Agora, a grande apresentação da escola está chegando e todo mundo está empolgado, menos o Trent, que está um nó só por dentro. Ele está dividido entre participar do show como Charmaine ou contar logo a verdade para Hayley e para todo mundo. Porque, não dá para viver disfarçado para sempre, ainda mais quando se tem sentimentos de verdade envolvidos. Ele até tenta contar a verdade para Hayley, mas dá um branco, ele trava e acaba voltando atrás. Só que a Hayley, que não é boba nem nada, começa a perceber que tem algo esquisito com a Charmaine. A voz, os gestos, os olhares, tá tudo meio esquisito. Enquanto isso, o Malcolm, como vovózona, tá enfrentando seus próprios desafios. O Malcolm, como sempre, leva o disfarce ao extremo, com aquelas roupas exageradas, perucas e jeitão mandão. Só que dessa vez ele tá cercado por outras funcionárias e professores que desconfiam dela. A diretora, por exemplo, vive tentando descobrir o que a vovózona tanto esconde. Já um funcionário da escola, o segurança Curtis, começa a demonstrar interesse por ela. E isso, claro, vira motivo para um monte de cena hilária e constrangedora. Afinal, ele tá flertando com um cara vestido de senhora. Para piorar, os bandidos ainda estão na cola deles. O criminoso Tirkov já sabe que o pendrive sumiu e que alguém ligado à polícia está escondido. Então ele manda seus comparsas rastrearem tudo. Eles quase descobrem a localização de Malcolm e Trent, e em uma das cenas chegam muito perto da escola. O clima começa a pesar. O Malcolm percebe que não vão conseguir continuar fugindo por muito tempo. Em algum momento, vão ter que enfrentar a situação de frente. Mesmo com toda essa pressão, o Trent encontra uma forma de se destacar ali na escola. Ele entra na competição de talentos, como Charmaine, e começa a se destacar como compositora e cantora.
As músicas dele, ou dela, né, impressionam a todos, inclusive a Hayley, que fica cada vez mais próxima. Só que isso só complica ainda mais, porque ela começa a confiar na Charmaine como amiga, e o Trent tá se sentindo péssimo por mentir o tempo todo. Chega um ponto em que o disfarce começa a falhar. Primeiro, o Malcolm quase se entrega quando deixa cair a peruca em frente a algumas garotas. Depois, o Trent é pego com a voz grossa durante um ensaio. As suspeitas aumentam, e enquanto isso, os vilões já estão mais perto do que nunca. Eles colocam escutas na escola e seguem as pistas até os dois. É aí que o filme começa a entrar naquela parte mais tensa, onde tudo pode desmoronar a qualquer momento. Mas antes do caos, o filme ainda dá tempo de trabalhar a relação entre pai e filho. O Malcolm finalmente ouve com atenção as músicas que o Trent escreve. Ele percebe que o garoto tem talento de verdade e que suas letras falam de sentimentos profundos, sobre crescer, se sentir pressionado, sobre identidade e liberdade. Isso mexe com o Malcolm. Ele entende que o filho não quer ser só mais um, ele quer deixar sua marca. E o Trent, por outro lado, passa a enxergar o lado do pai. Ele entende que a proteção não era por controle, mas por medo de perdê-lo. Eles têm uma conversa bem sincera, mesmo ainda disfarçados, onde começam a se entender de verdade. E essa conexão vai ser essencial para enfrentar o que vem a seguir. Agora a grande apresentação da escola está chegando e todo mundo está empolgado, menos o Trent, que está um nó só por dentro. Ele está dividido entre participar do show como Charmaine ou contar logo a verdade para Hayley e para todo mundo. Porque, não dá para viver disfarçado para sempre, ainda mais quando se tem sentimentos de verdade envolvidos. Ele até tenta contar a verdade para Hayley, mas dá um branco, ele trava e acaba voltando atrás. Só que a Hayley, que não é boba nem nada, começa a perceber que tem algo esquisito com a Charmaine. A voz, os gestos, os olhares, tá tudo meio esquisito. Enquanto isso, o Malcolm, como vovozona, tá cada vez mais desconfiado que os vilões estão chegando perto. E tá mesmo. Os comparsas do Tirkoff conseguem invadir a escola disfarçados como entregadores e começam a vasculhar o lugar atrás do pendrive. Eles estão desesperados porque sabem que se aquele material cair nas mãos certas, a operação deles vai pro ralo. O clima tá ficando tenso e o Malcolm decide que não dá mais para segurar o disfarce por muito tempo. A tal apresentação da escola rola à noite, no ginásio, com plateia cheia de pais, professores e convidados. É tipo um show de talentos, com tudo que tem direito. O Trent entra como Charmaine e vai cantar a música que ele mesmo compôs, que, aliás, é toda inspirada na Hayley. Quando ele começa a cantar, é impossível não notar que aquilo tá vindo do coração. Todo mundo fica tocado com a letra. A Hayley fica toda emocionada e ao mesmo tempo confusa, porque essa menina nova canta como se tivesse vivido as mesmas coisas que ela. E aí, vem o clímax. No meio da música, os vilões invadem o local discretamente. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.